O que tem atraído mais e desviado os jovens do Evangelho e do caminho de Deus? Olha, eu acho que o que tem atraído mais é a questão da cultura. O diabo, ele se apossou da cultura, de todas as áreas da cultura. Filmes, novelas, se você pegar seriados que eram bons, a gente tinha seriado lá em casa que a gente assistia. E de repente não dava para assistir mais. Eles começaram a mudar a temática completamente. A cultura, às vezes, em algumas peças de teatro, na música nem se fala, né? O expoente nosso da música hoje, ele está completamente no jogo do inimigo, completamente. E isso é nítido. E não precisa ser uma pessoa religiosa, como eles gostam de nos chamar, ou de igreja, para notar isso. Você pega uma pessoa que não frequenta igreja nenhuma, que não é religioso, e fala de determinadas pessoas para ela, o que ela acha, ela fala assim, ó, lá em casa ninguém escuta. Né? Agora, existe um nicho de pessoas que foram contaminadas, que gostam, que fazem um auê, ou que às vezes nem gostam, mas é do time delas, elas têm que apoiar. Né? Porque antigamente você podia falar mal de A, B, C artista como gosto musical. Olha, como gosto musical eu não gosto de fulano. Ponto final. Não tinha polêmica nenhuma. Hoje, determinados artistas, se você falar assim, eu não gosto de fulano, pronto. Aquilo ali você já vai ser taxado de 10 nomes, só porque você é crente. Sim, sim. Né? Você não tem direito mais de não gostar de um gosto musical, você é obrigado a gostar daquilo ali. Vira um preconceito, vira você, né, intolerante. Exatamente. Acabam usando de uma nomenclatura para te ferir mais ainda. E o que precisa mesmo é os pais, né? Quando eu digo os pais, o pai, a mãe, está em cima dos filhos, o que eles estão consumindo. Filho não pode ficar sozinho com o telefone em quarto. A mãe tem que pegar o WhatsApp, tem que olhar tudo o que está acontecendo, tem que pegar a URL e ver o que eles estão entrando, o que eles estão consumindo, o histórico do celular. Ela precisa assistir o YouTube junto com eles para ver aquele YouTube ali, quem que ele é, o que ele está falando, o que ele está ensinando, porque muitos começaram com brincadeira de criança e terminaram com ideologias que sobrepõem ideologia de gênero, com coisas assim catastróficas mesmo na vida de uma criança de 5, 6 anos. Né, você vê que é tão forte hoje as crianças assistirem os youtubers e tudo mais, e tem muitos que são bons, nós não podemos deixar de falar, tem muitos educativos, muitos que são legais, mas não são tantos, que as televisões tiraram os desenhos infantis. Os mais puros, não tem mais, difícil os de mais você encontrar. puros. É difícil você encontrar um que vai edificar, que não seja do Evangelho, né? Mas que mesmo assim não... Tenha princípios, tal, você não encontra né, na televisão. E eu, como mãe, eu sei da dificuldade. O tempo inteiro, às vezes, eu encontro uma série, falo, olha, essa aqui está ensinando sobre os astros, sobre as profissões. De repente, você olha... tem alguma mensagem envolvida ali no meio. Está muito perigoso. Hoje em dia a gente tem que ficar em cima. E chegou o momento também da gente começar a ensinar para os nossos filhos o que é errado. Da mesma forma que eles querem doutrinar as nossas crianças para o caminho do mal, nós precisamos doutrinar as nossas crianças para o caminho do bem e pensem eles o que pensarem. Falar, mas vocês estão ensinando criança, isso estamos, são os nossos filhos e nós vamos ensiná-los o que é correto, o que a gente acha que é correto, né? Isso não é um dever da escola, isso não é um dever do Estado, isso não é um dever, para falar a verdade, nem da igreja. Nós não podemos colocar esse peso nem para a igreja. Eu mando meu filho para a escolinha, chega lá, eles vão ensinar, vão educá-los lá. Não é assim. Seu filho tem que ir para a escolinha já educado, né? Porque eu recebo relatos assim de meninos na escolinha da igreja que fica falando palavrão,
que fica batendo no coleguinha, que fica rasgando a folha de fazer a tarefa e diz que não vai fazer. Por quê? Ele não foi educado em casa. Já é uma rebeldia. É uma rebeldia, colocando a educação para a igreja. Sim. E não funciona. Sim. Qual a maior falha hoje em dia você percebe dentro das famílias? É justamente não se preocupar em levar a palavra de Deus para os filhos? Ou é não ter tempo para estar com eles? Né? É negligenciar, às vezes, uma atenção maior, esse cuidado mais de perto do que elas veem? Onde você percebe, como pastor até, e ouvindo aquilo que, né, os fiéis falam e reclamam, aonde elas têm falhado e precisam estar mais atentas? Olha, eu acho que o que eles têm que estar mais atentos, tudo isso que você falou é muito válido, mas o que os pais e as mães têm que estar mais atentos é no exemplo. No exemplo. Nós temos hoje uma geração de filhos de pastores que não querem ser pastores por causa do exemplo. E às vezes não é porque o pai foi um ruim pastor, mas é porque o pai realmente fez isso que você disse aí, deu atenção para todo mundo, menos para dentro de casa. É porque o pai viajava 30 dias por mês. Muitas vezes, coitado, para sustentar a casa, às vezes. Mas o filho não vai entender isso. E agora que ele cresceu, para consertar, é muito difícil. Então eu acho que o exemplo do pai e da mãe dentro de casa, o exemplo como se trata um funcionário dentro de casa, o exemplo de como se trata um porteiro, de como se trata um mendigo na rua, de como se trata um garçom, tudo isso, o seu filho é uma esponja. Ele vai absorver isso aí e ele vai repetir isso aí depois. Ele vai repetir. Se ele vê você só falando, só pregando, e ele vê a sua conduta completamente diferente da conduta que você tem num púlpito, uma conduta diferente que você tem em casa, ele vai fazer a que você tem em casa, ele não vai ouvir sua pregação, né? Então, tratar bem a esposa, eu acho que é o primeiro caminho, né, para o homem, assim, para o homem pastor, ou mesmo que não for pastor, o filho tem que ver um homem sendo amável, um homem não reclamar tanto, um homem beijar a esposa, um homem presentear a esposa, dar uma flor para a esposa, porque você vai estar criando um marido que vai ser assim também. Você vai estar criando uma filha que vai ser exigente na escolha dela quando ela for namorar. Ela não vai ser carente, aceitar qualquer um. Ela falou, opa, peraí, que é isso? Isso aqui não, isso aqui meu pai fazia muito melhor. Eu quero uma pessoa que faça no mínimo o que meu pai fazia para minha mãe. Pastor, onde você percebe, na tua personalidade, onde é mais difícil da sua carne, onde você necessita mais do Espírito Santo, é na sua ansiedade, às vezes, é na sua maneira, às vezes, de ter paciência com alguma situação, porque nós temos aqui o Espírito Santo, mas continuamos, né, sendo carne. Então, cada um tem a sua batalha específica. Aonde o senhor percebe atualmente que, olha, quando eu percebo que eu estou ficando assim, eu vou para a oração, eu vou para o jejum, está vindo o meu velho homem. Qual é a parte da sua carne que ainda grita? Olha, a gente com o tempo vai aprendendo a não praticar os erros do passado, né? Então, há 4 dias atrás, eu mudei de faixa, não dei seta, um motoqueiro com a moto gigante passou por mim, me cortou e me xingou muito. Mas ele estava muito longe de mim, não estava nem perto de bater, mas me xingou muito. E eu ouvi todo aquele xingamento ali e fiquei pensando assim, olha, eu estou errado, mas ele não tem o direito de me xingar desse jeito, mas eu vou abençoar ele, eu prefiro abençoá-lo. Então eu abençoo esse motoqueiro aí, que não aconteça nada com ele, em nome de Jesus. Ele pode estar de cabeça quente, pode estar num dia mal. Então eu fiz isso. Em outra época Em outra época eu não faria, eu ia ficar buzinando, ia ficar tentando falar com ele também, né? Ia xingar nomes gospel, porque dá para xingar gospel também, você sabe, né? Seu abençoado incircunciso. Né? Mas se fosse outro tempo ia ser coisas piores, nós não podemos nem falar. Mas hoje em dia, eu vou ser sincero para você, se for falar de ansiedade, Karina, olha só,
É difícil a gente conversar com alguém que não está passando por problema de ansiedade em algum ponto da vida. Muito difícil. Ansiedade é o mal do século. Então eu também tenho as minhas ansiedades com algumas coisas que eu vou fazer. Tem projetos, coisas que geram ansiedade na gente e aquilo ali fica 2, 3, 4 meses para passar. A gente tem que fazer até tratamento. Mas hoje uma coisa que eu tenho cuidado, mas e que me incomoda muito, é um grande desafio para mim, é a questão da obesidade. A obesidade, depois que eu descobri que ela é uma doença, eu consegui a me dar melhor com ela. Eu falei assim, então peraí, se ela é uma doença, eu preciso de tratamento. Então eu comecei a tratar. Quando foi esse insight, assim, que você teve essa nova visão, né? Olha, eu tive esse insight através de um médico que chama Dr. Guilherme Klein, lá de Belo Horizonte, que ele trata pessoas obesas e ele cuida também de atletas halterofilistas. Então, ele é um médico muito conceituado nessa área, ele entende muito dessa área. E ele me deu uma explicação de 1h30 sobre esse assunto. Né? Então, a primeira coisa que ele conseguiu tirar de mim foi a culpa. Porque eu tinha culpa por ser obeso. Eu já consegui emagrecer 9 quilos, continuo no processo, né? Dentro disso aí, a gente acaba fazendo jejum também, então ajuda um pouco também o jejum, não é um jejum para emagrecer, mas o jejum acaba ajudando. Mas com o método que eu tô usando dele, entendendo que isso é uma doença, não é só uma glutonaria, me ajudou bastante a tirar da minha cabeça e me ajudou também na ansiedade, a tirar aquele peso que eu tinha, aquela culpa que eu tinha. Falei, olha, tá vendo? Porque quando eu casei com 72 quilos. Né? Eu vim engordando com o casamento. De pouco em pouquinho. Não sei se eu posso colocar a culpa na minha esposa ou não. Porque ela cozinha muito bem? Acho que não. Não, ela é a pessoa, minha esposa é o seguinte, se eu quisesse acompanhar ela, se eu comesse o que a minha esposa come, eu seria assim, forte e magro. Minha esposa é 100% fit, não come fritura, não come gordura, não come salgado, não come açúcar, não come doce, não come nada. Ela come praticamente salmão e salada e ovo de manhã, só. Essa é a comida dela para onde ela for. Mas, né, sempre tem que ter o contraponto dentro de casa e sou eu. Mas agora com esse entendimento que eu tive, tá me fazendo muito bem, sabe? Muito bem mesmo.